Olá, gente, boa tarde. É cada história que eu vou te contar. Vamos começar o esporte por aqui na telinha da RecTV Record, falando, claro, da nossa Chapecoense. A Chapecoense voltou ao trabalho na tarde dessa segunda-feira. A nossa equipe esteve por lá e quem traz as informações pra gente é o repórter Diego Antunes com as imagens dele, Arvito Concato. Olá, Diego Antunes. Olá a todos que acompanham a programação do esporte dentro do Balanço Geral. Desde a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense figura entre os ocupantes da temida zona do rebaixamento. A data desse infeliz acesso foi em 16 de junho no jogo contra o Fluminense, cujo placar foi de 1-1. Desde então, a Chapecoense só teve mais uma vitória contra o Avaí em casa. Depois, várias foram as explicações para ficar tanto tempo sem um resultado positivo. Mas existe uma unanimidade com relação aos últimos confrontos. Torcedores e jogadores concordam que, a partir de agora, além de jogar mais, o time vai ter que prestar bastante atenção em algo que acontece aqui dentro das quatro linhas: a atuação da arbitragem. Óbvio que o torcedor sente, nós sentimos muito mais. Eu, como falei, não queria dar desculpa no início da minha entrevista em relação à arbitragem, mas se você pega alguns jogos, se a gente estava saindo na frente com uma pontuação melhor, hoje a gente estaria fora com certeza. Coisa que a gente encontra outras equipes, as equipes falam, os jogadores falam conosco que a nossa equipe não era para estar na situação que está. Pelos jogadores que tem, pelos jogos que fazem. Infelizmente, alguns erros eu não sei o que dizer. Pode ser um erro primário no jogo contra o Santos. O jogador está impedindo mais ou menos 1 metro na frente do Bandeira. E você pode ver, pegar o vídeo e eu levantar na mão, porque eu imagino que eu estou no outro lado da ponta direita, ver o jogador voltando da situação de impedimento. E o Bandeira não marcou por estar, vamos dizer, se acomodado com o VAR. Mas teve a situação que a gente teve a posse de bola, então o lance continuou, então ali já quebrou, né, aquele lance e não teve como reverter. E para o próximo confronto, diante do CSA de Apodi, no domingo às 19 horas, o pedido especial para a torcida é que continue apoiando, mesmo de longe, até porque o jogo será fora de casa, mas que mande energias positivas, porque dentro das quatro linhas, os jogadores prometem fazer o possível para conquistarem a tão esperada vitória. Pensar somente no CSA, não tirar da cabeça domingo com toda a situação, com tudo que o treinador quer, com a estratégia que vai ter, para que a gente possa sair vitorioso. Depois ir pensar no próximo, não tem como você almejar e a gente não alcançar. Então é pensar jogo a jogo. Muito bem, essas foram as informações referentes à Chapecoense nessa preparação para o próximo confronto direto aqui da Arena Condá. Diego Antunes, de Chapecó, para o Balanço Geral. Grande Diego Antunes. Ele é forte, é fera, né? Não, tu viu a camisa do cara? Sim, tá É show. isso. Aquilo ali. Que fase, né, cara? Um mês de salário Tá numa nosso. grande fase, Diego Antunes. Merece. Vive um grande momento, né? Vive um grande momento. Serginho aí, tudo tranquilo comigo, não vou? Tudo tranquilo. Porque os caras perderam o raciocínio aqui. Pois já. é. Não, mas o negócio é o seguinte, ó, até sabe como é que é, né? Pegou, não é que tenha pegado mal, mas o Emerson Cris fez uma observação ali na entrevista coletiva depois do jogo contra o Santos, de que teve pouco tempo para trabalhar, porque jogou contra o Botafogo na segunda, daí teve que viajar na terça, meio que folgar na quarta, trabalhou quinta e sexta para jogar no sábado. Então essa semana vai ter a semana inteira. Semana boa, jogou sábado, folgou domingo, aí teve segunda para trabalhar, terça, vai ter quarta, quinta, sexta, viaja para o sábado, para domingo estar descansadinho, preparadinho e focado no CSA. Então, daqui a pouco a gente vai ver a classificação aí. Quando a gente vê a classificação, a gente meio que se assusta pelo baixo aproveitamento, baixo rendimento da Chapecoense. É a pior campanha até aqui na 17ª rodada da Chapecoense, desde que subiu para a Série A. Dos 6 anos, é o pior, digamos assim, começo de campeonato brasileiro. Então, se a gente parar para fazer o cálculo, para fazer a matemática, a gente meio que se assusta. Então, o negócio, como diria Gilmar Dalpozo, que foi o técnico que passou por aqui e deixou muitos ensinamentos que frequentemente a gente tem utilizado. O negócio é pensar jogo a jogo. Não adianta pensar no jogo contra o Vasco, sábado, no outro sábado aqui em Chapecó, porque antes tem o CSA. Então, é um time do mesmo campeonato que a Chapecoense, está pior que a Chapecoense, é o vice-lanterna, bem verdade, está 2 pontos apenas atrás da Chapecoense, mas é um time que é comandado pelo Argel Fux, que, para variar, se envolveu em polêmica lá em Maceió. Na sexta-feira passada, alguns torcedores foram lá no centro de treinamentos para protestar pela má campanha que faz o CSA, e aí alguém gravou
o Argel falando e criticando o próprio grupo. Diz que houve um erro na montagem do grupo do CSA e que o grupo de jogadores estava cheio de cabeças de bagre. Inclusive citou alguns jogadores que fazem parte do elenco. Então vocês imaginem o ambiente e imaginem o clima. Aí levou os torcedores para ver o centro de treinamentos, o gramado que ele tem que marcar com uma fita, enfim, coisas de Argel Fuchs. A verdade é que agita o ambiente. Então, o Emerson Cris, a sua comissão técnica, o grupo de jogadores, tem uma semana para treinar, se preparar, estudar o CSA para adotar a melhor estratégia para ir lá e ganhar do CSA fora de casa, porque é um adversário que a Chapecoense, aí sim, tem todas as condições de vencer, mesmo jogando fora de casa. Bom, enfim, o Avaí venceu a primeira, né, Badá e amigos? A primeira do Campeonato Brasileiro, vitória do Avaí, e foi lá no Rio de Janeiro. O Avaí demorou 17 rodadas para vencer o primeiro jogo no Brasileirão. Lá no Maracanã, a partida começou com investidas do Avaí, mas o tricolor acabou tomando conta do jogo. Só na segunda etapa é que a angústia havaiana acabou. Caio cometeu pênalti em Yuri, João Paulo converteu. E a partir daí o Fluminense não teve mais reação. O Leão segurou a vitória até o fim. Fluminense 0, Avaí 1. Uma hora o Avaí ia ganhar, né? Pois é, demorou 17 rodadas para ganhar a primeira, mas a gente vai ver, continua na lanterna, mas ganhou. Ganhou e ganhou um jogo no legítimo. Quem não faz, leva. Quem viu o jogo vai concordar. Só deu o Fluminense, o goleiro Vladimir foi o destaque do jogo. E perde um gol aqui, perde um gol ali, e o castigo veio no final com o pênalti marcado pelo VAR. O Avaí teve sorte com o VAR. O Chapecoense não está tendo tanta sorte assim, porque toda vez que vai para o VAR, se é a favor da Chapecoense, não muda de ideia. E se é contra, aí muda de ideia, ou mantém, enfim, como foi contra o Santos aqui, principalmente o gol em impedimento do Santos, né? Mas o Avaí ganhou, para eles é importante, ameniza um pouco a crise que eles estavam vivendo, mas continua numa situação muito difícil ainda, né, Juninho? Vamos dar uma olhadinha aqui na classificação, para a gente poder conferir como ficou o Avaí. Ficou mais próximo da Chapecoense, né? Mas ainda que o Fluminense não ganhou, teria passado a Chapecoense, a Chapecoense teria caído para a 18ª. Só que o detalhe é aquilo ali, ó, tu vê o Cruzeiro com 18 pontos, Chapecoense primeira da zona de rebaixamento com 14, ou seja, o Z4 não muda na próxima rodada, né? Mas mesmo assim, tem que pontuar, no caso da Chapecoense. Tem que ir lá enfrentar o CSA, que tem 12 pontos, para ganhar, para vencer, até porque é um adversário do mesmo campeonato que a Chapecoense. Pois é, aguardar que o Verdão faça a sua parte, né, Badá? Bom, terça e quarta-feira, né, sempre são os dias da rodada da Copa RIC TV. No fim de semana terminou a primeira rodada da competição. Os resultados você confere agora com a gente. Na sexta-feira, a Santa Massa venceu o Animalvete por 2-1. Camargo FC venceu o Alto Posto V8 por 2-0. O time Metelho Gole FC ficou no empate em 1-1 contra o Star de Stars FC. A Acazel perdeu para o Papelão União por 4-2. E Seara goleou o Rio Auto Center por 8-1. No sábado, o Ajax venceu o Cumpas por 1-0. A Rondofrio goleou a União Caxambu por 4-0. O Atlântico Chapecó venceu por 3-1 a equipe da empreiteira Leseux. O Belvedere venceu a Cereceira Industrial por 3-2. O time EFAP Bowls perdeu para a Tranqueiragem FC por 2-0. A Fibratec perdeu para a Niju por 1-0. A Platina Pinturas venceu por 2-1 o Bom Retiro FC. A Oficina do Celular fez 9-0 na Chapeação e Pinturas Performance. Os meninos da Vila ficaram no empate em 1-1 com a JJM Pavimentação Pavoste. Nessa segunda-feira, a Sede Marcel e o Barbacoa ficaram no empate em 2-2. No feminino, foram 3 partidas. No domingo, no DZ Society. A Visoli Embalagens goleou a Escola do Grêmio por 3-0. Elas do Campo venceram União FC por 2-1. E na terceira partida, a Visoli Embalagens perdeu para a Escola do Grêmio por 2-0. Hoje inicia a segunda rodada da Copa RIC TV de Futebol 7. São 2 partidas no Boliche Esplanada. Às 7h30 da noite tem Cetric e Boa Vista. E às 8h30 tem Empreiteira Leseux contra Canarinho. No campo do Guatambu Society são mais 2 partidas. Às 8h da noite tem Nando Som e Atlântico Chapecó. E às 9h, o time do Valt enfrenta o Rio Auto Center. Nesta quarta-feira, mais 2 partidas movimentam a competição. Os 2 jogos serão no Guatambu Society. Às 7h30 da noite tem Redesul Consórcios contra o Cumpas. E às 8h30 tem Incorporadora Mésamo contra os Esponjas FC.
Esse time do Esponjas aí é bom, hein? Então, Guatambu Society hoje, 2 grandes jogos da Copa Rec aí que tá correndo tudo tranquilamente, né, meu amigo Sidney Dalpiva? Vamos em frente e boa sorte às equipes. Bem rapidinho, uma foto do piloto Gabriel Moura. É um piloto já menino, mas muito conhecido, vencedor, tem uma carreira brilhante já de resultados e de futuro. Ele conquistou o título de bicampeão sul-brasileiro de kart em prova que foi disputada lá em Londrina, no Paraná. Foram 3 etapas do Campeonato Sul Brasileiro, uma no Velo Parque, lá na Grande Porto Alegre, outra em Xanxerê, e a terceira foi esse final de semana lá em Londrina. E ele, na categoria cadete, de 6 etapas, venceu 4. Então, parabéns aí, Gabriel Moura, parabéns aos patrocinadores, ao Luciano, seu pai, toda a família. Realmente o menino já é um vencedor e tem um futuro brilhante aí na velocidade, no kart, enfim. Continue caprichando. Parabéns, viu, Gabriel? É isso aí. Vamos então para a hora do abraço. Quer começar o abraço aí, Pradão? Começar um abraço, Meu amigo Ângelo Tomazelli está assistindo o programa, muito atarefado, bastantes afazeres. E ele pega a agenda e ele dá uma fiscalização. Eita, mundiça! E olha a agenda, isso também é uma mundiça. E assim vai. Ele é forte. O Ângelo Tomazelli, que faz parte daquela grande turma do Galpão do Minoso. Né? São muito fortes, Galpão do Minoso. É um dos cozinheiros lá, né? Um dos cozinheiros, o Rui, o Rude, Minoso, aquela turma bacana lá. Já ouvi falar bastante, me convidar que é bom nada, mas parabéns. Bastante foto. Continuem assim, viu? Manda um abraço pra dona... Gente boa. Dona Miralda Escuciato, né? Que hoje nós vimos ela aí na frente. Opa, sim. Um abraço, dona Miralda. Dona Miralda, gente boa. A dona Márcia, do bairro Cristo Rei, mãe da minha amiga Bia Dalpiva. Bia Dalpiva não, Bia Piva, do Jornal Diário do Iguaçu. Né? Aumentou o nome da Bia, é. Bia Piva, a dona Márcia lá no Cristo Rei. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Diz que não perde o Balanço Geral. Muito obrigado pelo carinho da audiência sempre. E eu assino embaixo nos abraços. Valeu, Serginho. Grande abraço. Valeu, Juninho. Um abraço, grande fera. Já manda mensagem comendo a boia lá, que eu tô com fome. Tá bom? A coisa tá feia. 2, 3 bifes, tá bom? Tá, 3 bife, 1,5 kg de arroz, mais 1,5 kg de macarrão e 2 tomates picados.